Gottlieb e Schneider fizeram tudo o que podiam para barricar a porta, mas ainda pode não ser suficiente. A força do outro lado atinge a porta repetidamente, abalando a integridade da barricada. Os horríveis sons de rosnados e grunhidos emanam através do metal. São movidos por uma mistura profana de fome e fúria. As criaturas se agitam e, dado tempo suficiente, elas entrarão. O oficial Schneider coloca o carregador em sua arma e verifica a munição restante. 5. Isso não basta para derrotar sequer um desses monstros, quanto mais o exército reunido lá fora. Os arranhões profundos em suas bochechas ardem intensamente. Ele sobreviveu a 2 violações de segurança do SCP-682. Seria realmente assim que ele iria morrer? Ele olhou para o homem de jaleco, que andava de um lado para o outro. O Dr. Roy Gottlieb torce as mãos nervoso. Ele não pode evitar se sentir culpado pelo terror que causou no Site-19. Mas isso é realmente apenas o começo. Se esse pesadelo escapar, o mundo inteiro estará em risco. Que maneira incrivelmente estúpida de provocar um cenário de fim do mundo de classe XK. E tudo é culpa dele, o resultado de um pequeno experimento tolo. A barricada cede e as portas se abrem com força. Dr. Gottlieb e oficial Schneider se preparam. Há um arco-íris letal de pelo, apertado, esperando por eles do outro lado. Mas vamos retroceder algumas horas antes de tudo dar errado no Site-19. É verdade que o pobre Dr. Gottlieb havia acionado a violação de contenção que tiraria muitas vidas, mas também é verdade que ninguém poderia ter previsto este cenário específico, enquanto o Dr. Gottlieb empurrava uma unidade de contenção cheia de fantasias de animais incrivelmente caras para a célula de pesquisa 109B. Certamente não eram fantasias de animais comuns. Eram fursuits, trajes especificamente adaptados, destinados a representar a persona animal antropomorfizada, ou fursona, de um membro da subcultura furry. Os furries gostam de interpretar esses personagens em encontros ou convenções, e para os furries mais misteriosamente ricos, os fursuits podem custar mais do que um terno de 3 peças de designer. Ninguém sabia exatamente onde o Dr. Gottlieb havia obtido os vários fursuits que ele pretendia usar nos testes daquele dia, mas o Dr. Gears havia aprovado inexplicavelmente sua proposta de testá-los no SCP-914, os relógios. Para aqueles que não estão por dentro, esta máquina fantástica, formada por 2 cabines rotuladas como entrada e saída, um console de controle e uma vasta e misteriosa gama de mecanismos de relojoaria, é capaz de transformar qualquer coisa colocada nela de várias maneiras, dependendo se está ajustada para áspero, grosso, 1 para 1, fino e muito fino. O Dr. Gottlieb, movido por uma curiosidade implacável, estava pronto para descobrir como essas configurações alterariam sua seleção misteriosamente obtida de fursuits. O assistente de pesquisa Klein pegou o primeiro fursuit, uma fantasia de urso azul e roxo de alta qualidade, e o colocou na cabine de entrada. O Dr. Gottlieb ajustou a configuração para áspero e colocou a grande máquina que roncava como uma fera em movimento. Depois de um curto período de conversão, a cabine de saída abriu, mostrando os restos despedaçados do traje de urso azul e roxo, como se tivesse passado por um triturador de papel industrial. Foram quase $3.000 desperdiçados, mas o Dr. Gottlieb não se abalou. Após o assistente Klein limpar os restos do traje da cabine, era hora de iniciar a segunda fase dos testes. Um traje de pelúcia de um tucano de cores vivas foi colocado na cabine de entrada pelo assistente de pesquisa Klein. O Dr. Gottlieb ajustou a máquina para grosso, resultando em tiras de tecido bem cortadas, como se o traje tivesse sido desmontado em peças por um alfaiate. Isso estava de acordo com as expectativas do Dr. Gottlieb. Após Klein remover os pedaços de tecido da cabine de saída, ele estava pronto para que as coisas ficassem um pouco mais interessante. Um traje de macaco turquesa foi colocado na máquina em ajuste 1 para 1. Uma vez que a máquina foi ativada, o traje de macaco virou um traje de gorila vermelho vivo. Isso fazia sentido, já que a configuração 1 para 1 sempre gerava algo aproximadamente equivalente ao item colocado na cabine de entrada. Ao invés de gastar outro traje de macaco, o Dr. Gottlieb fez o pesquisador Klein recolocar o mesmo traje de gorila vermelho na cabine de entrada, ajustando-o para a configuração fina. O resultado? Essencialmente o mesmo traje, mas feito de um material de muito maior qualidade e com um melhor senso de artesanato. Teria um valor de varejo de cerca de $2.800, o que poderia recuperar parte do prejuízo financeiro causado pelos trajes destruídos durante os primeiros testes.
Mas de fato tudo isso era só um prelúdio. O verdadeiro atrativo do SCP-914, o que mantinha os pesquisadores voltando, quer eles gostassem de admitir ou não, era a configuração muito fina. Era o Coringa definitivo. Qualquer coisa colocada na máquina seria anormalmente melhorada, com efeitos totalmente imprevisíveis. O Dr. Gottlieb nunca admitiria, mas no fundo ele tinha um desejo proibido. A fantasia de animal ideal. A adição final à sua coleção. Algo que o tornaria o centro das atenções em qualquer convenção furry que frequentasse no tempo livre, se conseguisse tirar a fantasia de animal anômala perfeita do Site-19 após os testes. É por isso que a fantasia de animal reservada para o teste muito bom era do seu próprio Fursona. Jackson, uma raposa azul brilhante, em uma fantasia que ele havia usado muitas vezes, e esperava usar muitas vezes mais. Se ele soubesse o horror que estava prestes a desencadear. Quando o assistente de pesquisa Klein colocou a fantasia de Jackson na cabine de entrada, o Dr. Gottlieb torceu febrilmente o botão no painel de seleção para muito fino. Sim, assim. Ele teria seu prêmio. A máquina tremeu e engasgou, sua enorme massa de circuitos steampunk infundindo o traje Jackson com um poder anômalo impossível. Quando a cabine de saída se abriu, a névoa se espalhou pela sala, com toda a pompa e circunstância da introdução de Darth Vader em Uma Nova Esperança. E ainda assim, parecia que dentro havia apenas o mesmo velho traje de pele. Brilhante azul Jackson, o coração do Dr. Gottlieb afundou. Todo esse esforço, todos os trajes de pele destruídos, tudo tinha sido em vão. Com grande decepção, o Dr. Gottlieb ordenou ao assistente Klein que buscasse Jackson e encerrasse o teste. Mas à medida que Klein se aproximava, o efeito imprevisível e anômalo imbuído pelos mecanismos começou a surtir efeito. Jackson, um suposto traje inerte no chão da cabine de saída, começou a se contorcer e se mexer, como se estivesse cheio de ratos. Klein ficou assustado, mas não reagiu a tempo de se salvar do pesadelo que estava por vir. Jackson pulou em Klein com um grito assustador. As fibras arderam ao tocar sua pele, penetrando em cada poro. Enquanto a fantasia de pele o envolvia, Klein gritava em terrível agonia, mas isso não evocava simpatia no monstro que o engolia por inteiro. Dr. Gottlieb estava incrédulo com o que via. Sua fantasia de pele favorita estava se unindo ao seu assistente de pesquisa, cobrindo-o e sequestrando seu corpo como um parasita. Mesmo quando totalmente coberto pela roupa, Klein não parou de gritar. Cada momento era uma agonia, mas ele já não estava mais no controle. A figura que foi Klein se voltou contra ele. Era um pesadelo virando realidade. Gottlieb viu os olhos vidrados de Jackson encarando-o. Era hora de correr. Gottlieb virou sobre o calcanhar e disparou para fora da câmara de testes. Ele ouviu os passos de Jackson acelerando atrás dele, garras batendo nas telhas. Klein gritou, ecoando do traje como uma sirene. Não havia tempo para processar o que ocorria. Esse terrível novo monstro precisava ser parado. 2 guardas armados estavam no corredor. Gottlieb gritou que algo perigoso o perseguia, exigindo que respondessem. Os guardas sacaram suas pistolas, prontos para a luta, mas foram surpreendidos por um traje de pele azul brilhante com um homem gritando dentro, cambaleando para fora da célula de pesquisa 109B. Por um instante contiveram o riso, mas quando o estranho correu em sua direção, abriram fogo e crivaram a criatura humanoide de balas. Klein gritou dentro do traje enquanto as balas o perfuravam. Mas o próprio traje, controlando todos os seus movimentos, não hesitou. Ele correu até um dos guardas, agarrando-o pelo queixo e pela nuca. Com uma torção brusca e um estalo, o guarda caiu no chão. SCP-173 ficaria orgulhoso. O outro guarda teve menos sorte. Pelo menos o primeiro morreu rapidamente. Enquanto Gottlieb assistia confuso e horrorizado, Jackson mordeu o braço do guarda que sobreviveu. O guarda soltou um grito de dor, mas segundos depois, Jackson se afastou e observou enquanto a terrível transformação começava. O guarda teve espasmos e convulsões, suas veias pulsando com veneno. Tufos de pelo vermelho brotaram de sua pele, sua estrutura esquelética crescendo e se deformando. Após alguns momentos de transformação dolorosa, o guarda se tornou algo completamente diferente. Uma fantasia de pelúcia. Um papagaio gigante e antropomórfico. Onde antes havia um, agora havia 2 terríveis. Dr. Gottlieb soou o alarme e correu por sua vida. Após isso, a situação rapidamente se transformou em caos. Uma força-tarefa móvel foi enviada ao Site-19, informada sobre uma anomalia agressiva
e possivelmente patogênica se espalhando rapidamente no local. Mas quando eles viram que a ameaça em questão era um bando de furries mutantes e violentos, eles pararam por um momento de confusão. Esse instante foi o suficiente para os monstros se aproveitarem. No corredor 15C, pesquisadores se acovardavam enquanto coiotes humanoides coloridos avançavam sobre eles. Era impossível dizer se as pessoas que eles eram antes estavam rindo ou chorando. Na sala de descanso, o Dr. Clef manuseava sua espingarda de ação de bombeamento favorita. Um babuíno verde brilhante corria em sua direção quando Clef atirou no peito da criatura peluda e bizarra, fazendo-a deslizar pelo chão e bater no quadro de anúncios. O sangue se espalhou pelo traje, mas o monstro não estava morto. Rapidamente se recompôs, recolocando seus ossos no lugar. Ele ignorou facilmente o tiro de espingarda. Felizmente para o Dr. Clef, ele ainda tinha muita munição sobrando, e estava mais do que ansioso para descarregá-la no corpo anômalo de seu novo amigo semi-humano. Um dos beliches da classe D, por outro lado, era um verdadeiro banho de sangue. A maioria dos prisioneiros dormia quando o homem vestido de crocodilo arrombou a porta reforçada. Eles nem tiveram tempo de gritar antes que vários furries mutantes entrassem e começassem a mordê-los, iniciando uma série de transformações horríveis. Ao terminarem, o local parecia um zoológico de desenho animado. E logo o Site-19 tinha um zoológico à solta. A força-tarefa móvel estava sobrecarregada. Apesar dos rifles de assalto potentes, eles não contiveram o avanço da ameaça peluda. Suas garras rasgavam o equipamento tático como papel fino. A única graça salvadora quando os operativos da força-tarefa móvel se transformaram foi que suas grandes mãos caricatas não tinham mais a destreza para operar armas, não que isso os impedisse de causar todo tipo de carnificina. O oficial Schneider, um guarda de segurança, testemunhou a infecção e transformação brutal de todo o seu esquadrão. Cada segundo parecia inimaginavelmente doloroso, perder-se e se tornar algo diferente. Ele pegou o rifle com o maior poder de parada que pôde encontrar e abriu fogo contra as bestas que o perseguiam. Tiros na cabeça não os matavam, mas parecia ao menos retardá-los mais do que tiros no corpo. Ele não seria assassinado ou transformado por um desses horrores Technicolor. Deveria haver alguém que soubesse o que estava acontecendo e como pará-lo. Enquanto isso, o Dr. Gottlieb, único ciente da situação, não sabia como resolvê-la. Ele se isolou em uma das câmaras de pesquisa mais seguras e secretas da instalação, um teatro cirúrgico automatizado. Ele usou um potente tranquilizante para subjugar Jackson Klein momentaneamente e prendê-lo a uma maca cirúrgica com fortes restrições. Não demorou muito para a criatura se recuperar, lutando contra suas amarras. Não se preocupe, Klein, disse Gottlieb, ao preparar o bisturi e se aproximar da anomalia amarrada. Vou te tirar daí. Ele sentia uma culpa tremenda por tudo que havia desencadeado, mas se pudesse salvar o paciente zero, talvez salvasse todos, e desfazer o dano que ele causou. Ele fez uma incisão na frente de seu amado terno Jackson, aquele que havia causado toda essa dor, e tentou abri-lo, esperando arrancar Klein de suas amarras anômalas. Mas o Klein dentro não era o que ele se lembrava. Era um esqueleto, coberto por fibras entrelaçadas como um novo sistema nervoso. Klein havia sido digerido dentro de Jackson. O que quer que estivesse acontecendo com todas essas pessoas era permanente e irreversível. O Dr. Gottlieb matou todos eles. Como se ativado pelo medo de Gottlieb, o traje de pele começou a se contorcer novamente. Ele se fechou sobre os restos de Klein, sacudindo a maca com imensa força. As amarras começaram a se romper. Gottlieb precisava correr. Ele disparou para fora da sala, fechando a porta segura, esperando ganhar algum tempo. No corredor, ele esbarrou no oficial de segurança Schneider, que por pouco escapou vivo das criaturas anômalas. Mas ele não estava ileso. Sua armadura tática estava danificada, com sulcos profundos arranhados em uma das bochechas. O Dr. Gottlieb estava soluçando. Ele soluçou uma confissão. Tudo isso foi culpa dele. Ele causou isso. Todos estavam mortos, ou mudaram. Não havia nada. Isso nos leva de volta ao começo de nossa história sórdida. O Dr. Gottlieb e o oficial Schneider estavam na sala barricada enquanto os furries mutantes invadiam. Gottlieb se preparou para ser mordido e surrado, mas isso nunca ocorreu. Eles também não atacaram o oficial Schneider, pois já era tarde demais. O arranhão infectou mais lentamente que a mordida, mas ainda assim o contaminou. O oficial Schneider virou um bicho de pelúcia colorido, deixando o Dr. Gottlieb sozinho. Eles ficaram parados, observando. O que você está esperando? O Dr. Gottlieb gritou enlouquecidamente. O que vocês estão aguardando? O Dr. Gottlieb não foi infectado.
Em vez disso, unidos, eles o guiaram de volta à célula de pesquisa 109B. Apesar de seus protestos, ele foi forçado a entrar na cabine de entrada do SCP-914. Ele bateu com o punho na porta e gritou para ser solto, mas nada aconteceu. Os furries ficaram do lado de fora assistindo em silêncio. Jackson, que antes era Klein, se aproximou do painel de controle e mudou a seleção para áspero. Agora vá verificar o SCP-682, mas no SCP-914. E o que aconteceria se o SCP-1471 muito alto lábio O fosse colocado dentro do SCP-914?